Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Você pode virar para essa irmã, para esse irmão que está do teu lado e diga para ela assim: quero ver se você está feliz. Ela sorriu? Ele sorriu? Então aplauda Jesus com alegria. Glória a Jesus. Satisfação estar aqui nessa noite, irmãos. Acho que é a primeira vez que a gente sai num dia de semana, de quarta-feira, assim, fora da cidade para estar congregando. Mas nós estamos muito felizes de estar aqui, viu? Oramos muito para poder estar aqui. Nossas irmãs se esforçaram. Nossa irmã Ângela, eu quero agradecer de todo o meu coração. Nossa irmã Ângela, presbítero Enéas, que estão aqui. Nossa irmã Ângela levanta 3 horas da manhã para trabalhar, irmãs. E veio dormindo assim no carro, mas veio. E eu quero louvar a Deus pela vida dela, mas também quero louvar a vida por todas as irmãs que estão aqui conosco, amém? Nosso irmão Fernando também, que se disponibilizou para estar aqui com a gente. A nossa irmã Laís, que é a nossa vice-líder da UFEBRAC, ali no Jardim São Conrado. Quase que ela não vem, mas ela veio, porque ela é turrona. E Satanás falou, você não vai? Ela disse, eu vou sim. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu trago saudação do pastor Ezequiel. Estava tudo certo para ele estar aqui comigo, mas o pastor presidente chamou. E aí tem que obedecer, né, irmãs? A gente ensina a igreja que a gente precisa ser obediente aos nossos líderes. Então, ele também obedeceu, acatou a ordem do pastor. E é por isso que ele não está aqui. Mas eu trago a saudação dele para toda a igreja. Amém? Amém. Juízes, capítulo de número 9. Aleluia. Pedro, deixa Deus te usar, tá? Bem suave, tá bom? Bem espiritual. Sabe, Pedro, um dia Josafá saiu para uma guerra. E aí, essa guerra, ele saiu junto com Acabe. Aí, de repente, ele falou assim, e agora? Nós precisamos consultar o Senhor para saber se a gente vai ganhar a guerra ou não. Aí chamaram um profeta. E quando o profeta chegou lá para profetizar, Pedro, o profeta falou assim, tem algum músico entre nós que toque bem? Aí chamaram um músico. Quando o músico começou a tocar, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele profeta e ele começou a profetizar. E a profecia era, pode subir, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Se você não recebeu, irmãos, então vai recebendo, porque eu já estou começando a pregar nessa noite para você. Eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos, para dizer para você nesta noite que esta guerra, o Senhor já venceu por nós, aleluia. Como que eu vou vencer? Como que eu vou para a batalha? É brigando, é discutindo? Não, é de joelho no chão, e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Juízes capítulo 9, verso de número 8, quem encontrou, diga amém. Diz assim, aí Jotão disse, uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira, seja o nosso rei. E a oliveira respondeu, para governar vocês eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira, venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu, para governar vocês eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira, venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu, para governar vocês eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu, se vocês querem mesmo me fazer o rei de vocês, venham, fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. Amém, igreja? Pode sentar, já foi orado por nós nessa noite.
Queridos, preste atenção uma coisa. A Bíblia, ela trabalha com linguagens, com analogias e parábolas, para que o entendimento fique melhor. Jesus, no seu ministério, enquanto ele pregava para a multidão, ele usava muitas parábolas, muitas comparações. Quando a gente lê os evangelhos sinóticos, você vai ver uma imensidão de parábola, onde Jesus tentava explicar de maneira simples ao povo. E uma analogia, irmãos, uma comparação que a Bíblia faz muito, é comparar o homem com uma árvore. Diga, a Bíblia compara o homem com uma árvore. Quando fala homem, fala da mulher, amém? Então a Bíblia, ela sempre compara, faz essas comparações, essas analogias. Quando no capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia vai dizer que Deus falou para Jeremias sobre o seu chamado, e depois ele deu uma visão para Jeremias, dizendo assim: Jeremias, o que você está vendo? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse para ele: vês bem, porque assim como a amendoeira é a primeira a frutificar na primavera, assim é a minha palavra, quando será lançada, ela não voltará vazia. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Porque hoje nascerá o fruto da amendoeira na nossa vida. A palavra vai frutificar, a promessa vai se cumprir, e nós vamos sair daqui cheias da presença de Deus nessa noite. Então a Bíblia faz essa analogia e ela vai comparar o homem com uma árvore. No Salmo número 1, a Bíblia diz, o salmista vai dizer: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e... Essas pessoas, olha só, são como árvores que crescem na beira do riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que as pessoas fazem dá certo, aleluia. Então, uma vez, igreja, que nós, aleluia, deixamos de tudo que não agrada ao Senhor, a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, e nós vamos frutificar, nós vamos fortalecer, nós vamos florescer, porque nós não estamos plantados em qualquer lugar, nós estamos plantados na beira do rio. E quem é o rio, igreja? É Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Ezequiel, capítulo de número 47, que Deus dá uma visão a Ezequiel, dizendo: Ezequiel, você está vendo essas águas saindo debaixo do templo, debaixo da casa, elas vão seguindo. Ezequiel, pegue uma vara de medir. A Bíblia diz que Ezequiel pegou uma vara e foi medindo. Na primeira medida, a água deu pelo tornozelo, na segunda pelo joelho, na terceira pela cintura, na quarta ele não podia mais andar, ele tinha que nadar. E a Bíblia diz que na visão de Ezequiel, aquelas águas por onde ela passava, trazia vida, trazia regeneração, trazia restauração. Quantos aqui estão plantados na beira desse riacho nessa noite? Levante a sua mão para adorar e glorificar o nome do Senhor. Ou melhor, faça o seguinte: pegue na mão de quem está ao teu lado nessa noite e diga para ela: você é uma árvore frutífera, você vai florescer, vai frutificar. É uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. E eu gosto de ver essas comparações, eu gosto de ver isso, irmãos. Quando Jesus, aleluia, estava entrando na cidade de Betsaida, a Bíblia vai dizer que um cego chegou para Jesus, levaram o cego até Jesus e disseram para Jesus assim: Senhor, se o Senhor quiser curar este cego, o Senhor pode curar. A Bíblia diz que Jesus tirou o cego do meio da cidade, levou o cego para fora, cuspiu nos olhos dele, mas o poder foi tanto
fruto, que Jesus falou para ele assim, você está vendo? E ele disse, eu estou vendo, mas eu estou vendo os homens andando como árvore. Era muito poder, aí Jesus recalibra o poder, toca de novo e diz, e agora eu estou vendo homens. Ele só enxergou a visão do céu, ele só enxergou o que Deus enxerga de nós. Às vezes a gente olha para nós, e a gente se menospreza, e a gente se abate, e a gente acha que a gente não é nada, mas Deus nos trouxe aqui para dizer, você é uma árvore, você é uma árvore. E sabe o que mais nos chama a atenção, igreja? A árvore não dá fruto para si mesma. Qual é a árvore que se alimenta do seu próprio fruto? Nós damos fruto para os outros, nós frutificamos para os outros. É por isso, minha querida, que às vezes a gente só está o bagaço. É por isso que às vezes a gente está passando por uma luta, uma tribulação, e a gente está um caco, mas de repente vem alguém, chega perto da gente e diz, eu preciso ficar perto de você, eu preciso ouvir você pregar, eu preciso ouvir você cantar, eu preciso ouvir, porque há em você algo, aleluia, que eu preciso. Mas não é a gente, irmãos, é o fruto do Espírito na nossa vida. Oh, aleluia. O próprio Jesus vai dizer de si mesmo, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Havia muita heresia, muitas coisas sendo pregadas. O povo não acreditava no Messias, mas ele chama os discípulos para as últimas conversas. Né, pastor Rubens? Os últimos discursos de Jesus para os discípulos, e ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aí Jesus olha para eles e diz, mas vós sois os ramos, vós sois as varas, e todo aquele que está ligado em mim, esse dá bom fruto, aleluia. Quantos aqui estão ligados em Jesus? Quantos aqui estão ligados em Jesus, igreja? Oh, aleluia. E aí Jesus vai dizer assim, ó, todo ramo que está ligado em mim, esse dá bom, e aquele que não está ligado em mim, ele corta, lança fora para ser queimado no fogo. Só que aí Jesus vai melhorar a situação de quem está ligado em Jesus. E ele vai dizer, toda vara que estiver ligado em mim, esse dá fruto, mas aí eu venho, eu limpo para que esse dê mais frutos. E o processo da poda dói. E o processo da limpeza dói, irmãos. Porque a gente estando ligado com Jesus, estando ligado com Deus, Ângela, a gente começa a frutificar, a gente vai frutificando, a gente vai frutificando. E se a gente não tomar cuidado, a gente chega num ápice do ministério que a gente pensa, nossa, mas eu estou frutificando. Aí vem Jesus dizer para nós, está precisando limpar. Então vou dar uma podadinha. Aí ele começa a limpar. Aí ele começa a limpar, aí ele começa a tirar de nós algumas coisas, ele começa a tirar de nós algumas coisas da nossa vida que a gente acha assim, nossa, mas por que está acontecendo isso? Mas por que eu estou vivendo isso? Nossa, mas eu sou tão fiel a Deus, mas eu oro, eu prego, eu faço tudo, eu obedeço a palavra, e Jesus te trouxe aqui para dizer, calma, é só limpeza, calma, é só limpeza. Irmão, se você acha que você já chegou no ápice, que está tudo bom, Deus me trouxe aqui para dizer, vai melhorar, aguenta o processo, porque vai melhorar. Oh, aleluia. Não se preocupe, minha irmã, não se preocupe, meu irmão, se no meio da caminhada começarem a acontecer alguns processos, e você não entender o que está acontecendo, o Senhor nos trouxe aqui para te preparar e dizer, calma, é só uma poda, é só uma limpeza, e depois você vai ver os frutos, aleluia. Romanos capítulo de número 11, irmãos, vai falar sobre o enxerto. Cutuca essa irmã, esse irmão que está do lado e fala para ele assim, você sabia que você não fazia parte da promessa? Que promessa? A promessa da salvação. Pela lei nós estávamos condenados, porque aos olhos deles nós somos gentios. Então Deus salva Saulo de Tarso e faz dele o pregador dos gentios.
Aí quando os judeus se recusaram a aceitar Jesus como seu Messias, a promessa se estendeu para nós. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós estávamos condenados à morte de cruz, mas a salvação chegou a nós. Só que nós não cabíamos na videira verdadeira. Então o que é que Jesus fez? Nos enxertou lá. Quantos aqui gostam de planta? Cadê as irmãs que gostam de florzinha? Vocês sabem o que é enxerto? Faz uma covinha assim, ó, no caule. É ou não é? Faz uma covinha no caule da planta. Vou dar um exemplo. Faz uma covinha no caule da rosa vermelha. E planta nesse enxerto, nessa covinha, uma rosa branca. E quando ela começa a florescer, ela dá flores vermelhas e flores brancas. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu posso não ser igual a você, mas nós estamos enxertados no mesmo caule. Oh, quem entende essa palavra, levante a mão para glorificar o nome do Senhor. Nós não merecíamos. Nós não éramos dignos, nós não temos sangue judeu na nossa veia. Mas aí Paulo vai dizer assim: nós não éramos merecedor da promessa, mas Ele nos enxertou na videira. Oh, aleluia. E agora rapidamente eu quero entrar aqui. Essa é uma parábola, meus irmãos, que Jotão, filho de Gideão, contou. Porque Gideão faleceu e Gideão tinha 70 filhos. Quantos filhos? Porque a Bíblia diz que ele tinha muitas mulheres. Mas um chamado Elimeleque, filho de uma concubina. Ele entra no meio da cidade e ele convence o povo a colocar ele como rei. Só que o que é que ele faz? Ele junta os 70 filhos de Gideão, seus irmãos, e mata todos eles, para que eles não pudessem reinar, porque ele queria reinar. Só que Jotão fica sabendo e foge, se esconde. E quando ele viu que o povo tinha concedido a Elimeleque ser rei, ele sobe lá no Monte Gerizim e ele vai contar a parábola, dizendo: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas, então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para eu governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: venha e seja o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos. Então as árvores disseram à parreira: venha a ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para eu governar, eu teria que parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. E as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E ele foi ser o rei das árvores. Eu não vou fazer a analogia dessa parábola, porque essa não é a minha intenção hoje. Eu vou voltar um outro dia aqui pregar e eu prego para vocês sobre a total analogia. Tem que cantar, Pedro. Mas o que o Espírito Santo falando comigo? Essas árvores, irmãos, representam a nossa vida. Qual é a sua árvore? Será que você é a oliveira? Ou a figueira? Ou você é a parreira? Porque a oliveira, ela dá o que, irmãos? Azeitona. E do azeite se tira o quê? O óleo, que é usado como combustível para lâmpadas, tratamentos de ferida e para realçar a beleza. Mas aí também tem a figueira, que ela produz o quê, irmãos? Figo. E o figo serve para quê? Serve como um alimento, e a sua pasta serve para cicatrizar feridas. E a parreira, ela dá o que, irmãos? Uva. A uva, o seu símbolo, é um símbolo de alegria, porque ela produz o vinho. E também é usado como antisséptico para tratar os ferimentos.
Quem somos nós? Qual é a árvore que representa você? Quando a gente vê a oliveira, quando a gente vê o processo da azeitona, depois que eles colhem a azeitona, eles levam a azeitona para ser prensada. Para ser o quê, irmãos? Prensada. E quando ela é prensada, a prensa não para de apertar enquanto o azeite ainda estiver caindo. Quantos entendem essa palavra? Só que depois de prensada, depois do azeite retirado da oliveira, o que ela produz? Mateus capítulo de número 25. Azeite. O que mantém a nossa lamparina acesa. E hoje ela representa o Espírito Santo na nossa vida, aleluia. Ela também é usada, irmãos, para tratar as feridas. Sabe quando a gente se machuca, e aí vai fazendo aquela casquinha, mas ela vai repuxando a pele? Os antigos usavam o azeite para passar por cima, para umedecer a casquinha, e aquilo cicatrizar mais rápido. Quando nós falamos do figo, da figueira, e quando a gente usa o figo, para que ele serve? Ele serve tanto para alimento, ele serve tanto para fazer uma pasta, e essa pasta é usada, Ângela, para cicatrização. Aí pergunte para mim assim, como é feita essa pasta? Então, leva-se o figo para o fogo. E tem que ser fogo baixo, diga fogo baixo. Porque o processo tem que ser lento. Se colocar no fogo alto, a receita desanda, o figo queima e não dá certo. Mas no fogo baixo, você começa a cozinhar o figo. E aquele figo se desfaz, irmãs. No fogo baixo ele se desfaz. E aí, quando ele se desfaz, não pode apagar o fogo. Diga, não pode apagar o fogo. Porque essa pasta, ela tem que ter uma consistência. Quando o figo se dissolve, ele fica líquido. Mas a temperatura do fogo baixo, o processo do fogo baixo vai fazer essa pasta encorpar. E ela vai encorpando. Depois de pronto, coloca-se na ferida e a ferida cicatriza. Meu Deus. E a parreira? A parreira dá o quê? Uva. E todo mundo sabe que a uva faz o quê? Vinho. E como que faz o vinho? Ai, eu estou sendo pisada. Pisaram em mim. Me humilharam. Aí a uva, tão bonita, né? Você vai lá, compra um cacho de uva, tem cada cacho de uva, um mais bonito que o outro, né? Aí levam aquele cacho de uva lindo. Coloca lá no chão e vai os pés pisar aquela uva. E vai pisando. E vai pisando, e vai pisando. Só que aquela uva, depois de pisada, vai se transformar no vinho. E o vinho é o símbolo do que, igreja? De alegria. Enquanto alguém está pisando na gente, a gente tem quantidade para deixar outras pessoas alegres. Sabe por quê, irmãos? A gente não para no meio do caminho. Porque quando a gente está sendo prensada por Deus, quando a gente está sendo prensada pelo Espírito Santo, está saindo de nós o azeite. E alguém está sendo aceso pela palavra pregada por nós, pela canção cantada por nós, pela oração feita por nós. Enquanto nós estamos sendo prensados, Deus está nos usando para acender o fogo no meio da igreja. Enquanto nós estamos passando pelo processo do fogo baixo, o processo lento, e a gente está se desfazendo, sabe aquele momento, igreja? Que a gente olha e fala assim, parece que eu não estou me reconhecendo. Parece que eu estou perdendo a minha identidade. Só que é só o processo do fogo lento.
E a sua identidade não vai se perder, diz o Senhor. Você não vai se perder no meio da caminhada que você não está entendendo o processo. Enquanto o Espírito Santo te desfaz, aleluia. Porque para Ele nos usar, irmãos, não pode ter orgulho. Para Ele nos usar, não pode ser do nosso jeito. Não pode ser como a gente quer. Às vezes a gente bate no peito e diz, eu sou assim. Deus me fez assim e eu não mudo. Aí Deus nos leva para o fogo baixo e diz, então eu vou te desfazer, porque eu tenho propósito na tua vida. Aí vai o processo, aí a gente acha assim, eu estou me perdendo na caminhada, eu estou me perdendo no meio desse processo, e Deus diz, não, você não está se perdendo, eu estou tirando o melhor de você, porque pessoas serão curadas através da sua vida, porque pessoas serão alimentadas através da sua vida, porque pessoas serão fortalecidas através da tua vida. E às vezes a gente acha que a gente está no ápice ministerial e a gente está tão bonito. Nossa, agora eu oro muito. Agora eu jejuo. Agora já li a Bíblia o ano todo. Aí Jesus pega aquela uva, coisa mais linda, e leva lá, e agora fala, vai ser pisado. Porque o processo, irmãos, não é nos deixar lá em cima, é nos deixar lá embaixo. Porque é lá embaixo que o processo se cumpre e as pessoas recebem o que tem que ser recebido através da nossa vida. Então, minha querida, espere um pouco, entenda. Você está sendo pisoteada agora, mas alguém está se alegrando pelo líquido que está saindo da tua vida. Agora eu pergunto para você, o que é mais caro? 1 litro de azeite ou um pouco de azeitona? Vai comprar 1 litro de azeite? Vai lá no mercado, tem até azeitona sem caroço. E a gente compra baratinho para pôr na maionese. Compra 1 litro de azeite. O que é mais barato, o figo ou a pasta do figo? Porque o processo nos valoriza. O processo te valoriza. E não é as pessoas que têm que nos valorizar, não são as pessoas que têm que te valorizar. Se você está esperando que alguém vá te valorizar pelo que Deus tem feito na sua vida, esquece, minha irmã, esquece, meu irmão, é Deus que vai olhar e vai te valorizar. Agora entenda uma coisa, Deus não olha para nós como as pessoas olham. Porque as pessoas esperam muito de nós. Deus não espera nada de nós, porque Ele nos fez incapazes de sermos alguma coisa. Mas quando Ele nos leva para o processo, aí Ele olha e diz, agora desfez, agora vai curar, agora vai fortificar, vai alimentar. Desfez, agora vai acender o fogo, agora vai ser, aleluia, um processo de cicatrização. Agora foi pisado, agora vai trazer alegria para quem está do teu lado, para quem te ouve cantar, para quem, aleluia, ouve o teu ministério. Fique de pé, eu não vou prolongar. E o espinheiro? O espinheiro faz até sombra. Diga para ele ou para ela, o espinheiro faz até sombra. Mas todos que se aproximam se machucam. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, me livra de ser um espinheiro. Quando a gente olha para a palavra, a gente não vê nenhum processo com o espinheiro. Porque o espinheiro não muda, ele é espinheiro. Agora, se você está no processo, ou você é a azeitona, ou você é o figo, ou você é a uva. Então, se você está no processo, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Porque você é valorosa, porque você é valoroso, aleluia. E porque Deus está esperando algo da tua vida. Se você está no processo, é porque Deus está tirando o melhor de você. Mas o espinheiro não. Sabe o que eu gosto em Jesus, irmão? Sabe o que eu gosto em Deus? É porque Ele salva o perdido.
É porque Ele salva alguém lá do mundo, lá da podridão, lá do meio da prostituição, lá da droga, lá da Cracolândia. E alguém olha e diz: perca de tempo. Alguém olha, esse aí? Aí vai para o processo. Vai para a prensa. Vai para o fogo baixo. O fogo baixo ensina, irmãos. O fogo baixo ensina. O fogo alto cozinha depressa, mas o fogo baixo, irmãos, vai dar um ponto num creme, é no fogo baixo, né, Laís? Vai dar um ponto no creme, é no fogo baixo, é no fogo baixo que fica perfeito. Quem tem pressa queima, fica cru, não dá certo, mas no fogo baixo dá certo. Aí vai para o fogo baixo e começa a ferver no fogo baixo. Enquanto não desgrudar da panela, não tá bom. E vai mexendo no fogo baixo. Quando desgrudou da panela, coloca na ferida. Quando tira, tá cicatrizado. Esse aí, perca de tempo. Aí vai pisar a uva lá, que nem Gideão, né? No lagar, no lugar de pisar a uva. E de repente começa a vir o suco. Começa a vir o suco. E alguém olha e diz: nossa, eu só ficava triste perto dessa pessoa, mas agora eu fico alegre perto dela. Os processos. Mas o espinheiro pode ter 10, 20, 30 anos. É espinheiro. Que nessa noite você seja a oliveira, você seja a videira, e você seja a figueira nessa noite. Para eu encerrar essa mensagem, livro de Jó, capítulo de número 14, versículo 7 e versículo 9. Para uma árvore há esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brotará, saltando galhos como uma planta nova. Aleluia. Pegue na mão dessa irmã que está do teu lado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louva o louvor para mim, em nome de Jesus. Pegue na mão dela e diga para ela assim: não se preocupe, há esperança. Aguenta o processo, minha irmã. Aguenta o processo, meu irmão. Não se preocupa, não. É só o fogo baixo. Mas o Senhor vai te usar nessa terra. O Senhor vai te levantar com glória, com poder, para que o nome dele seja glorificado, para que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, Deus, depois dessa palavra, Senhor, depois, Senhor, meu Deus, ó Pai, de tudo que o Senhor colocou em nosso coração, eu sei que o Senhor está curando pessoas aqui nesta noite. O Senhor está alegrando vidas aqui nesta noite. O Senhor está trazendo, meu Deus, ó Pai, a esperança, o recomeço para pessoas aqui nesta noite, porque o Senhor é especialista, meu Deus, em fazer transformações. O Senhor é especialista em mudar a história. O Senhor é especialista em fazer tudo acontecer novamente. O Senhor não nos deixa perder a identidade. O Senhor não nos deixa morrer. O Senhor nos ajuda a manter-se no processo. Oh, os frutos que ela produzia se acabarão. Não se preocupe, minha querida. Aguenta um pouco mais. Quem sabe você diz: Senhor, mas está tão difícil. Mas o Senhor está dizendo: aguenta. Eu estou extraindo o melhor de você. Não se preocupe. Eu vou usar a tua vida para curar. Eu vou usar a tua vida para alimentar. Eu vou usar a tua vida para transformar outras vidas. Você não entende agora, mas o Evangelho de João 13 diz: mas você vai entender. Você vai entender.
eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morrer, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você pode aplaudir a Jesus? Receba essa palavra no teu coração nessa noite. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre. E entenda, aguenta o processo aí. Porque o Senhor vai fazer muito mais além daquilo que você pediu ou pensou, amém? Queridos, Laís, pega um alfajor para mim, está aqui na frente. Eu pedi permissão para nossa irmã, pastora Fabielle. Ela também pediu permissão para a pastora Mislaine. E eu trouxe alguns alfajor, irmãos. É 2 mesmo? Esse pacotinho tem 2, é 2 mesmo assim? Mas agora é. Queridos, um alfajor é 5. 2 alfajor é 10. Não, um alfajor é 6. 2 alfajor é 10. Tá bom? Se você pegar um pacotinho com 2, como está aqui na minha mão, é R$10. Ok, irmãos? Se você levar para sua casa, se você comprar, você está ajudando a obra do Senhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, um alfajor é 6, 2 alfajor é 10, tá bom? Se você pegar um pacotinho com 2 alfajor, assim como eu peguei aqui, então é R$10. Ok, irmãos? Tá separado? Ah, tá bom. Então, o pacotinho que tiver com 2 é 10, o pacotinho que tiver 1 é 6. Se você comprar mais de 1, sai a R$5, tá bom? Nossa irmã Laís vai ficar lá na frente, tá bom? Com os alfajor. Me ajude, irmãos, a fazer a obra do Senhor, amém? Deus abençoe.